Nessa aula, você vai aprender de uma vez por todas o que são opções de ações. Eu sei que provavelmente você já deve ter tentado entender isso e deve ter achado confuso. Eu confesso que no início, quando eu estava começando a aprender opções, eu também achei muito confuso. Mas eu prometo que eu vou te ensinar, eu vou te explicar de uma forma tão simples que você vai entender. Então vamos começar com um exemplo prático. Imagina que o João, ele é um grande investidor e ele fica sabendo que a Maria possui um imóvel que tem grande chance de se valorizar bastante daqui a 6 meses. Então, ele diz para Maria que ele pretende comprar o imóvel dela daqui a 6 meses pelo valor de 100 mil reais. E para isso, ele vai pagar para Maria um valor de 10 mil reais nesse exato momento. Então, esses 10 mil reais é o sinal que o João vai pagar agora para poder ter a preferência, para poder ter o direito de comprar esse imóvel daqui a 6 meses pelo valor de 100 mil reais. Perceba que o João, ele não está comprando esse imóvel agora, porque ele não tem tanta certeza assim se esse imóvel realmente vai valorizar daqui a 6 meses. Ele acha que sim, né? O João acha que vai se valorizar esse imóvel. Mas, por via das dúvidas, ele prefere pagar 10 mil reais agora para poder ter o direito de comprar esse imóvel só daqui a 6 meses. A Maria, então, ela aceita essa oferta porque, ao contrário do João, ela acha que esse imóvel vai se desvalorizar daqui a 6 meses. Então, Maria e João fecham um contrato, assinam esse contrato. Nesse contrato, o João ele tem o direito de comprar esse imóvel daqui a 6 meses. Percebam, João tem o direito, não a obrigação. E Maria tem a obrigação de vender esse imóvel daqui a 6 meses pelo valor de 100 mil reais. Ou seja, a Maria tem a obrigação de vender esse imóvel por um preço determinado em uma data futura. Então, daqui a 6 meses, 3 cenários podem acontecer. No primeiro cenário, o imóvel realmente pode ter se valorizado muito. Ele pode estar valendo, por exemplo, uns 200 mil reais. Nesse caso, o João, ele vai querer exercer o seu direito de comprar esse imóvel pelo preço que ele combinou com a Maria há 6 meses atrás, que era no valor de 100 mil reais. Então, o João, ele teria gastado, na verdade, 110 mil reais para poder comprar esse imóvel. 100 mil reais foi o valor que ele combinou com a Maria, mais os 10 mil que ele deu lá atrás, né, como preferência, que foi o sinal que ele pagou para Maria. Mas, como o imóvel hoje está valendo 200 mil reais, né, ele vai poder vender esse imóvel depois por 200 mil reais. Então, ele vai ter lucrado com essa operação. E nesse caso, a Maria, ela ganhou os 10 mil reais do prêmio, né, mais os 100 mil reais que o João pagou para ela por ter exercido o seu direito de comprar o imóvel. E lembre-se que nesse caso, a Maria ela vai ser obrigada a entregar o terreno para o João, né? A vender mesmo, de fato, o terreno para o João. No segundo cenário, esse imóvel ele pode ter se desvalorizado. Então vamos supor que agora ele está valendo só 50 mil reais. Nesse caso, o João ele não vai mais querer exercer o seu direito de comprar o imóvel por 100 mil reais, já que agora o imóvel está valendo só 50 mil reais. Né? Porque senão, se ele fizer isso, ele vai ficar no prejuízo, não é mesmo? Então, ele não vai exercer o seu direito, mas a Maria, ela vai ter recebido já, né, os 10 mil reais de sinal. A Maria não vai ser obrigada a devolver os 10 mil reais para o João. Então, nesse caso, o João ele fica no prejuízo de apenas 10 mil reais. E no terceiro cenário, esse imóvel ele não vai ter nem valorizado nem desvalorizado. Ele continuou ali mantendo o mesmo preço, né? Ele continuou valendo 100 mil reais. Então, nesse caso, o João, ele também provavelmente não vai querer exercer o seu direito de comprar
esse imóvel, né? Já que ele não valorizou, ele não vai ter lucro, né, nessa operação, porque o imóvel continuou o mesmo valor. Então, nesse caso, ele vai apenas perder esses 10 mil reais que ele já pagou para Maria. E a Maria também não vai ser obrigada a devolver esse dinheiro, ela vai continuar com esses mesmos 10 mil reais que ela já recebeu lá atrás como forma de sinal. E por que o João ele não vai querer exercer o seu direito nesse caso, né? Porque senão ele vai ter que desembolsar mais 100 mil reais para poder pagar para Maria, né? Então ele já desembolsou 10 mil, que foi o sinal, ele teria que desembolsar mais 100 mil reais, ou seja, um total de 110 mil reais, sendo que no final o imóvel ia estar valendo só 100 mil reais. Então ele não iria conseguir, né, vender esse imóvel por um valor maior, ele iria conseguir vender só 100 mil reais. Então ele teria um prejuízo, né, ou nenhum lucro. Para ele não seria compensativo, não iria compensar ele fazer essa operação. Então, esse exemplo, ele retrata uma das operações em opções de ação chamado call. Então, esse é o racional da operação para você conseguir entender aí como funciona. Então, a gente já consegue aí definir o que são opções de ações. Então, opções são contratos que dão ao titular o direito de comprar ou vender um ativo em uma data futura por um preço já determinado. Nesse exemplo que eu dei, o ativo financeiro é o imóvel, né, ou o terreno. No caso das opções de ações, o ativo financeiro são as ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Então, se a gente trouxer esse exemplo do imóvel para o mercado de opções, o João, nesse caso, ele é chamado de titular do contrato ou comprador. A Maria, ela é chamada de lançadora do contrato ou vendedora. Os 10 mil reais que o João pagou no início, né, para ter a preferência, que é o sinal, é chamado de prêmio. O preço que eles combinaram sobre o valor com relação ao valor do imóvel, no caso 100 mil reais, é chamado de preço de exercício ou preço de strike. E os 6 meses, no caso esse período de 6 meses que foi combinado, ele é chamado de data de vencimento do contrato. Percebam dois fatos muito importantes. Em qualquer desses 3 cenários que eu apresentei para vocês, o João, ele sempre tem que pagar o prêmio, né? Ele sempre precisa pagar o prêmio. Já a Maria, ela sempre recebe o prêmio, né? A Maria, ela não tem que devolver. E o segundo fato importante é que dentre esses cenários, esses 3 cenários que eu apresentei para você, a Maria, ela só é obrigada a entregar o terreno, a entregar o imóvel para o João, se o imóvel se valorizar. Porque nesse caso o imóvel, o João, né, ele vai querer exercer o seu direito de comprar o imóvel. Então, só no caso de o imóvel se valorizar é que a Maria é obrigada a entregar o terreno, né? Nos outros 2 casos, que é se o imóvel se desvalorizar ou se o imóvel continuar no mesmo valor, o João, ele não vai querer exercer o seu direito, então a Maria, ela não tem que entregar o imóvel, né? Ela continua com o imóvel e, além disso, ela continua com o prêmio também que ela recebeu, que é os 10 mil reais. Então, agora vamos entender como esse exemplo funciona de fato no mercado de opções de ações. Então, no lugar do imóvel, o nosso exemplo agora vai ser ações da Petrobras. Então, vamos imaginar que as ações da Petrobras estejam valendo hoje R$30 cada uma. E o João, que é um grande investidor, ele acha que essas ações elas vão se valorizar bastante daqui a 2 meses. E ele fica sabendo que a Maria tem 100 ações da Petrobras. Então, o João, ele diz a Maria que ele quer comprar as ações dela, né, as ações da Petrobras, daqui a 2 meses, pelo valor de R$30. E que para ele ter essa preferência para poder comprar essas ações, ele vai pagar R$1 para cada ação que a Maria tem nesse exato momento. Percebam então que o João, ele ainda não está comprando as ações de fato, porque ele não tem tanta certeza se realmente essas ações vão se valorizar daqui a 2 meses. Ele acha que sim, né? Ele acha que as ações vão se valorizar. Então, ele prefere comprar esse direito de comprar
essas ações daqui a 2 meses, pelo valor de R$30. Então, para isso, ele vai pagar para Maria hoje R$1 para cada ação, para ter essa preferência. Que é como se fosse o sinal que a gente deu de exemplo lá no início, com relação àquela operação de imóvel, né, com o imóvel. A Maria, então, ela aceita essa oferta porque, ao contrário do João, ela acredita que essas ações, na verdade, vão se desvalorizar. Então, Maria e João fecham um contrato em que o João terá o direito de exercer essa compra no futuro, né, no caso daqui a 2 meses, por um preço determinado. Então, perceba que o João, ele tem o direito de comprar essas ações, ele não tem o dever, ele tem o direito. E a Maria tem a obrigação de vender essas ações em uma data futura, no caso daqui a 2 meses, por um preço já determinado, por um preço já combinado, que no caso é de R$30. Então, daqui a 2 meses, podem ter acontecido 3 cenários diferentes. No primeiro cenário, as ações da Petrobras, elas podem ter se valorizado. Então, vamos supor que elas passem a valer R$40. Nesse caso, o João, ele vai querer exercer o seu direito de comprar as ações da Maria pelo valor que ele combinou com ela lá atrás, que é o valor de R$30. Então, nesse caso, ele vai ter pago pelas ações da Petrobras o valor de R$31 cada uma, que no caso é os R$30 que ele já tinha combinado com Maria, mais o R$1 que ele pagou para ter a preferência, né? Que ele pagou como sinal para ele ter a preferência sobre essas ações. E como essas ações hoje estão valendo R$40, ele vai poder vendê-las por R$40 e ter um lucro com essa operação. Já a Maria, ela vai ser obrigada a vender as suas ações da Petrobras para o João, né? E ela vai ter recebido R$31 nessa operação, né? Sendo os R$30 que ela combinou com o João, mais o R$1 que o João pagou para ela lá no início, para ter a preferência. E no segundo cenário, as ações da Petrobras podem ter se desvalorizado. Então, vamos supor que as ações da Petrobras estejam valendo só R$20 daqui a 2 meses. Nesse caso, o João, ele não vai querer exercer o seu direito de comprar essas ações. Então, ele vai ter perdido apenas o R$1 por ação que ele pagou para Maria. E a Maria, ela vai ter ganhado, no caso, esse R$1 por ação, e ela não vai ser obrigada a entregar, né, as ações que ela tem para o João. Ela não vai ser obrigada a vender as ações que ela tem para o João. E no terceiro cenário, as ações da Petrobras, elas podem ter continuado a valer os mesmos R$30. Elas podem não ter valorizado e nem desvalorizado. Elas mantiveram no mesmo valor. Então, nesse caso, o João provavelmente ele não vai querer exercer o direito dele de comprar essas ações, porque nessa operação ele não vai ter lucro. Então, ele só vai ter perdido o R$1 que ele pagou para a Maria lá no início, para poder ter a preferência, né? Que ele pagou como forma de sinal. Já a Maria vai continuar com as ações dela e vai ter recebido o R$1 de prêmio, né, de sinal que ela recebeu lá do João no início. Então, nesse exemplo que eu dei, o João, ele é chamado de titular do contrato ou comprador. A Maria é chamada de lançadora do contrato ou vendedora. O R$1 por ação que o João pagou no início é chamado de prêmio. A data, no caso, né, o prazo de 2 meses é chamado de data de vencimento do contrato, e o valor de R$30 é chamado de preço de strike ou preço de exercício. Então, esse exemplo que eu dei do João e da Maria com relação a essa compra e venda do direito, né, de comprar essas ações da Petrobras, ela é chamada no mundo das opções, né, no mercado das opções, de opção de call. E o quadro resumo dessa operação é esse que vai aparecer aí para você na tela. Então, no mercado de opções, a opção de compra é chamada de call. E ao realizar uma operação de call, você pode escolher se você quer ser o João ou se você quer ser a Maria, de acordo com as obrigações e os direitos de cada um dentro desse contrato. No caso, o João, ele é o comprador
e a Maria é a vendedora. Se você escolhe ser o João, é você que paga o prêmio para você fazer essa operação. Então, esse valor, ele é descontado no dia seguinte da sua conta da corretora. Então, no dia seguinte, você já tem que pagar o prêmio para poder fazer a operação, se você escolhe ser o João. Agora, se você escolhe ser a Maria, é você quem recebe o prêmio para fazer essa operação. E aí, no dia seguinte, esse valor já cai para você na sua conta da corretora. Quando eu faço uma operação de call, eu prefiro ser a Maria, porque eu gosto de receber o prêmio, não gosto de pagar o prêmio não. E lembrando que a Maria, ela sempre recebe o prêmio, ela não é obrigada a devolver o prêmio em nenhuma dos cenários possíveis, daqueles 3 cenários possíveis. Então a Maria sempre fica com o prêmio. No caso, por isso que eu prefiro ser a Maria. Agora, se você escolhe ser o João, é você quem tem o direito de comprar as ações. E se você escolhe ser a Maria, é você que tem a obrigação de vender as ações para o João. Percebam então que a Maria, ela precisa ter as ações, já que ela vai ser obrigada a vender essas ações, né? Então ela precisa já estar com as ações para ela poder vender as ações para o João, caso precise, né? Caso o João exerça esse direito no futuro. Se você escolhe ser o João, é porque você aposta na alta da ação, né? Você acha que a ação vai subir o preço. Agora, se você escolhe ser a Maria, é porque você aposta na baixa, na queda da ação. Você acha que a ação vai cair o preço. E como que o João lucra, né? Como que ele pode lucrar nessa operação? Ele pode lucrar com a valorização do contrato. No caso, você lembra que quando ele comprou esse contrato, ele passou a ter o direito de comprar uma ação na data futura por um preço determinado? Então, se no decorrer dos dias, das semanas, essa ação ela começa a subir, o preço dela começa a aumentar de valor, consequentemente esse contrato ele vai passar a valer mais. Então, nessa valorização do contrato, o João pode lucrar, porque aí, ao invés dele exercer o seu direito de comprar a ação no futuro, ele pode simplesmente repassar esse contrato para um outro investidor, né, para uma outra pessoa que queira comprar essas ações no lugar do João. Então, ao invés do João exercer o direito de comprar a ação, ele repassa o contrato para um outro investidor que quer exercer esse direito. E aí, como esse contrato vai estar valendo mais no mercado, o João ele lucra nessa operação de repassar esse contrato para um outro investidor. E aí esse lucro pode ser em torno de 100%, 200%, 700%. Ou seja, o João ele lucrou com a valorização do contrato. Ou o João também ele pode lucrar com a valorização da ação, porque daí ele vai exercer o seu direito, né, de comprar a ação e depois ele consegue vender essa ação pelo preço maior, né, já que o valor da ação subiu. Então ele consegue vender por um preço maior no mercado. O prejuízo do João vai ser perder o valor que ele pagou de prêmio, né? O valor que ele pagou de sinal para poder ter essa preferência de comprar a ação. Então, caso a ação, ao invés de subir, o preço da ação caia e o João não vai querer exercer o seu direito, então ele perde, né, esse prêmio. Conforme eu falei lá no início, em qualquer dos 3 cenários, o João ele será obrigado a pagar o prêmio e o prêmio não volta para ele, né? Ele perde esse prêmio. E a Maria? A Maria vai ter prejuízo? Então, com relação a isso, a gente tem algumas divergências com quem opera, né, no mercado de opções. Há quem entenda que a Maria tem prejuízo quando ela é obrigada a vender as suas ações para o João pelo preço que ela combinou com o João no início. Então, mesmo que as ações, né, tenham se valorizado, a Maria ela é obrigada a vender as ações pelo preço que foi combinado no início do contrato. No caso, ela é obrigada a vender as ações por R$30, mesmo que as ações estejam valendo R$40 no mercado. Eu entendo, assim como eu, tem várias pessoas que entendem, que nesse
caso, a Maria não tem prejuízo, porque de qualquer maneira, se ela fosse vender as suas ações, né, caso ela quisesse vender as suas ações no swing trade, por exemplo, ela iria vender naquele momento, né, pelo preço de R$30. E se ela tiver comprado essas ações antes, né, há muito tempo atrás, por um preço bem menor, de qualquer maneira ela vai ter lucro. E além disso, além dela ter um lucro pela venda das ações, ela vai ter recebido um prêmio, né, para poder vender essas ações. Se você for comparar o swing trade com essa operação, a diferença é que no swing trade você só iria receber pela valorização da ação, enquanto que nessa operação a Maria ela recebe tanto pela valorização da ação quanto o prêmio que ela recebe no início, né? Igual eu falei, que cai no dia seguinte na sua conta, ela iria receber esse prêmio. Então, a meu ver, a Maria não tem prejuízo nessa operação.